Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma aula do curso de Filosofia Política, neste módulo que eu vou deixar online, gravado e gratuitamente disponível para vocês. Portanto, eu peço o like nesse vídeo para quem gostar, né? Eu peço o compartilhamento e a inscrição no canal se vocês não forem inscritos, né? Nessa reabertura do canal. Então, o módulo de Filosofia Política, aqui o curso de questões essenciais de Filosofia Política. E essa primeira questão é o que é a filosofia política e o que é a ciência política, né? E, basicamente, nós investigamos na aula passada o que é a filosofia, né, para os antigos e para o projeto filosófico socrático como um todo. O que é a filosofia? A filosofia é a busca da plenitude do conhecimento, na plenitude da consciência humana individual e a busca da consciência humana na plenitude do conhecimento. Esse é o projeto socrático, essa é a expressão do projeto socrático, principalmente a partir da investigação do professor Olavo de Carvalho, e nós vamos investigar a partir de agora o que é a filosofia política mais propriamente, né? E quem vai nos ajudar a responder será essa figura aqui, que é Aristóteles. Aristóteles, que é um filósofo do século IV a.C., é um filósofo antigo, um filósofo da Grécia Antiga. Ele nasceu em Estagira, uma cidade pequena da Grécia, e ele foi discípulo de Platão em Atenas, né, na Academia Platônica, na Academia de Platão. E Aristóteles foi certamente uma das figuras mais fundamentais da filosofia. Né? Ele é considerado por muitos como o pai ele não é o pai da filosofia, mas ele é praticamente o grande doutor da filosofia, como a maior expressão da filosofia em todos os tempos. Foi considerado assim por Dante Alighieri, por exemplo, né? Ele foi considerado dessa forma por Dante Alighieri e por vários outros, como Santo Tomás de Aquino também considerou como o principal nome da filosofia, é chamado principalmente de o filósofo, né? Não é apenas um dos filósofos, mas o filósofo, aquele que mais atingiu aquilo que ele buscou, a plenitude do conhecimento na plenitude da autoconsciência individual, né? Claro que nunca atingiu a sua formulação plena, mas sempre atingiu o máximo que alguém poderia ter conseguido naquele período, né? Então, nós vamos, a partir de Aristóteles, nós vamos investigar como são divididas as ciências, né? Ele que foi não somente um filósofo, mas também um cientista, né? E ele investigou os tipos de ciência, ele como filósofo, ele investigou os tipos de ciência existentes. E quais são os tipos de ciência existentes? São 3 tipos: as ciências teoréticas, as ciências poéticas e as ciências práticas. As ciências teoréticas são aquelas que não são produzidas pelos homens, mas que são objeto de contemplação, né? São sempre aquelas objeto de mera contemplação. Como nós vimos o gemólogo nas aulas anteriores, né? Ele contempla aquilo que já está na própria natureza da coisa. Ele contempla as pedras preciosas, que já está na própria natureza. Ele não tem como modificar aquilo que já está na natureza, né? Ele pode aperfeiçoar por meio da combinação, tal, mas aquilo já existe na própria natureza. Então, questões como a física, questões como a metafísica, né? Questões como a teologia, né? Essas ciências, né? A teologia, a metafísica, a física, são são ciências teoréticas.
elas são apenas objeto de contemplação do ser humano. Elas não são objeto de modificação, elas não são objeto de produção humana. Elas são objeto apenas de contemplação, e a partir da contemplação você vai extraindo o conhecimento que já está dentro delas. Aqui nós temos as ciências poéticas. As ciências poéticas é aquilo que deriva do grego poiesis. Poiesis, que significa fabricar, criar, fazer. Como, por exemplo, esse artesão. Né? Esse artesão, ele está criando, ele está fabricando, ele está basicamente fazendo esses objetos, né? Esses objetos próprios do artesanato. E nós temos também outros tipos de ciências poéticas, como a arquitetura. Né? Um arquiteto, por exemplo, ele vai criar a estrutura, né, junto com o engenheiro. Né? O engenheiro cria a estrutura mais básica, mais fundamental do prédio. O arquiteto ele vai criar as estruturas que podem embelezar o prédio, né, que podem embelezar aquela formulação que o engenheiro fez. Então, a escultura, a navegação, né, são todos objetos de criação, de fabricação, né, de fazer, do fazer humano, aquilo que o homem pode modificar na natureza. O homem pode modificar na natureza criando novas coisas, né, como navios, estradas, pontes, né, objetos de artesanato, etc. Né? Então, tudo isso é a arte da poiesis, é a ciência poética. E nós temos a ciência prática. Né? As ciências práticas, o objetivo dessas ciências é o estudo das atividades humanas, das condutas humanas, que não tem por fim a produção de um resultado ou objeto diferente delas mesmas. Né? Então, são atividades humanas que não têm por fim, elas são diferentes das ciências poéticas, porque elas não têm por fim a criação de um objeto, a fabricação de um objeto diferente delas mesmas, da própria atividade. Né? As ciências práticas têm por fim a própria atividade humana enquanto tal. Né? O aperfeiçoamento da conduta humana enquanto tal. Né? Então, nessas ciências estão incluídas a ética e a política. A ética e a política para os antigos, e aqui é a questão fundamental, para os antigos e medievais, a ética e a política são complementares. São ciências complementares porque ambas fazem parte da ciência prática, como a definiu Aristóteles. Já desde antes de Aristóteles já havia essa compreensão, mas em Aristóteles isso se estabelece definitivamente para os clássicos, para os antigos e medievais. Né? Os modernos vão dissociar a ética e a política, mas isso nós vamos ver mais tarde. Tá? Então, para Aristóteles e para os antigos e medievais, a ética e a política formam um conjunto, formam um todo complementar, porque ambas se integram nas ciências práticas, nas ciências da conduta humana, que tem por fim elas mesmas, que tem por fim o próprio aperfeiçoamento delas enquanto tal. E o que é a ética? A ética é o estudo da conduta humana considerada individualmente. Qual é o ser humano? Ele busca a felicidade, né? Ele busca a felicidade por meio das suas atividades, por meio das suas condutas. Então, a conduta de alguém que busca o prazer carnal, a conduta de alguém que busca o dinheiro, a conduta de alguém que busca outras formas de prazeres, né? O prazer da amizade, né? Tudo isso forma a conduta humana individual, e a partir da conduta de cada um nós vamos ver como cada um busca a felicidade individualmente. E isso
é considerado no plano da ética, né? No plano da ética, que é o estudo da conduta humana considerada individualmente, considerada como que o indivíduo atua, digamos assim, isoladamente no seu contexto específico. E a política é o estudo da conduta humana enquanto inserida no contexto de uma comunidade política, né? Nós sabemos que toda conduta humana se insere dentro de uma comunidade política, porém nós podemos analisá-la individualmente enquanto tal, ou nós podemos analisá-la como dentro desse contexto. Nós podemos analisá-la dentro desse contexto da comunidade política. Então, a política ela é o estudo da conduta humana enquanto inserida no contexto de uma comunidade política. Então, qual é essa comunidade, como quais os princípios dela, qual o regime político que está presente nela, quem é a autoridade que comanda, né, como que o indivíduo se insere nela como súdito, como cidadão, etc. Ela busca o bem comum, ela não busca o bem comum, tudo isso será considerado no plano da política, tá? Enquanto ciência prática. Então, eu vou analisar a política mais propriamente a partir da próxima aula, que é a aula 3 desse nosso conjunto de 5 aulas do módulo 1. Então, espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.